Olá a todas, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Danilo Bifone. Todos os sábados, sempre pontualmente à 1 da tarde, eu, Danilo Bifone, estou aqui debatendo assuntos relevantes do cotidiano da nossa cidade. Eu hoje tenho uma convidada com inúmeros predicados que dispensa apresentações. É a bióloga Marta Ângela Marcondes. Ela é mestre em políticas públicas ambientais, com ênfase na área de saúde e meio ambiente, com comunidades tradicionais que vivem em áreas de preservação. Ela também é especialista em recursos hídricos e ecologia, além de professora titular e pesquisadora da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. É um prazer imenso recebê-la, professora. Seja muito bem-vinda. E você aí de casa, que está chegando agora e acompanhando essa live, faça o seguinte: curta a live, compartilhe com os seus amigos. Essa live vai aparecer na sua timeline e seus amigos terão a oportunidade de assistir a brilhante apresentação da professora Marta. Se você perdeu, não tem problema. A gente vai ter reprise. Tem no YouTube do Danilo Bifone. É só assinar o canal e ativar o sininho. Você vai ficar sabendo de todas as nossas lives e também dar uma força aí na divulgação desse assunto interessantíssimo. Mais uma vez, professora Marta, seja muito bem-vinda. E eu gostaria que a senhora começasse falando para a gente como funciona a questão do abastecimento de água em São Paulo, aqui na região metropolitana de São Paulo e nas cidades adjacentes, como essa bacia hidrográfica, de onde vem essa água que a gente bebe, professora? Oi, boa tarde, Danilo, boa tarde a todas e todos. Eu queria primeiro agradecer o convite, é muito bom poder falar de uma coisa que a gente gosta, a gente estuda, né? Então eu falo, é minha vida, eu falo que a água é a minha vida, né? Então eu coordeno um projeto que se chama Projeto IPH, que é Índice de Poluentes Hídricos, e nós temos um laboratório de análise ambiental dentro da Universidade Municipal de São Caetano, e lá é que a gente produz esse conhecimento que, inclusive, está disponível para as pessoas, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, é só pedir para a gente os relatórios técnicos que nós temos, tal, e a gente manda para o pessoal. Bom, mas vamos contextualizar, né? Eu sempre brinco, nós estamos. A primeira pergunta é: o que é uma bacia hidrográfica, né? Então, eu tenho a minha bacia. Tchuru! A bacia hidrográfica, gente, é uma bacia, é isso aqui, ó, tá? Que todo mundo tá vendo, todo mundo conhece uma bacia, né? Então, a bacia hidrográfica é uma coisa assim: se chover de um lado, no morro aqui desse lado, a água vem para o meio da bacia. Se chover do outro lado, a água vem para o meio da bacia. O que significa isso, né? Se nós estamos falando da região metropolitana de São Paulo, de um lado nós teríamos a Serra do Mar e do outro lado a Serra da Cantareira. E aqui no meio, nessa aguinha que eu coloquei aqui agora, seria o quê? O Rio Tietê. Tá? Então, nós estamos aqui na região metropolitana de São Paulo, nós estamos numa bacia hidrográfica, que é a bacia do Alto Tietê, tá? Então, tudo que acontece aqui nessa bacia vai influenciar diretamente na vida das pessoas. Tá? Aí a pessoa pode falar assim: ah, mas eu estou longe do Rio Tietê, não tem nada a ver, tem tudo a ver, porque todos os rios que estão nesses morros, eles acabam jogando sua água aqui no vale do Rio Tietê. Primeira coisa que as pessoas têm que conhecer. Então, às vezes, acontece uma enchente em algum ponto da cidade e a pessoa fala assim: gente, mas nem choveu, e como é que está enchente aqui, né? Óbvio, porque a água está vindo de outros lugares que vai cair nesse vale e vai acabar enchendo a Marginal Tietê, a Marginal Pinheiros, ou sei lá, né, o córrego Oratório,
vários rios que nós temos na cidade de São Paulo, tá? E o ruim é que muitos desses rios, eles estão enterrados vivos, né? Que a gente sempre fala. Eu tenho um grande amigo que é do projeto Rios e Ruas, e que você Ah, meu deve amigo conhecer, também, é um Luiz querido, de né? Campos Júnior. Luiz, querido, e o pessoal do Rios e Ruas que falam, né, que nós temos muitos rios, mais de 300 rios enterrados vivos na cidade de São Paulo. É uma tristeza isso, que a hora que você enterra o rio, a pessoa perde a referência do rio e ela não sabe nem o que está acontecendo. Então, primeira coisa, a gente tem que saber onde que a gente mora, que rio que tem perto da nossa casa. Se eu estou numa rua mais em cima, quando eu estiver descendo essa rua, com certeza lá embaixo tem um córrego, um rio. Gente, teoricamente, nós não precisaríamos trazer água de lugar nenhum. A região metropolitana de São Paulo, na bacia do Alto Tietê, conseguiria produzir água suficiente para abastecer todo mundo. Infelizmente, não é isso que acontece, porque houve toda uma urbanização, né, uma poluição dessas águas, e nós temos um reservatório, um grande reservatório, que é o da Cantareira, que traz água, gente, pasmem, traz água de Minas Gerais para São Paulo, tá? Então, isso já é um erro gravíssimo, né? A gente trazer água de tão longe para abastecer uma região que, teoricamente, é produtora de água, né? Então, o sistema Cantareira é um sistema muito importante, que inclusive abastece a minha cidade. Eu sou de São Caetano do Sul, então veja bem, né? São Caetano traz água da Cantareira para abastecer o nosso município, e nós estamos do lado do reservatório Billings, né? Então isso é inconcebível, né? Mas a gente tem lá o sistema Cantareira. Nós temos um outro grande sistema, que é o sistema Alto Tietê. Nesse sistema Alto Tietê, ele abastece Zona Leste de São Paulo, e o sistema Alto Tietê recebia até o ano passado água do reservatório Billings, né? Nós tivemos uma transposição do braço do Rio Grande para o rio Taiaçupeba, para o sistema Alto Tietê, do braço do Rio Grande aqui da Billings, né? Pasmem vocês, gente, faz umas 2 semanas eu visitei o local onde fazia essa transposição. Foram gastos 135 milhões de reais para a construção dessa geringonça toda, para fazer a transposição de água, e pasmem, tudo está desativado. Retiraram, inclusive, os geradores de energia, que era de energia solar e energia por gás também, e pasmem que aquilo tudo está retirado e a gente não sabe o que aconteceu, tá? E O dinheiro desmataram uma área público. muito grande, né? Desmataram uma área muito grande para poder passar as tubulações para ir para o Alto Tietê, tá? Então, nós temos Cantareira, Alto Tietê, a Billings, o reservatório Billings, que é um reservatório importantíssimo, é o maior reservatório urbano que nós temos aqui na América Latina, tá? Imagine, tem 120 quilômetros quadrados de espelho d'água, gente. É muita água, né? Então, parte do ABC é abastecido pelo reservatório Billings, parte de São Paulo pelo reservatório Billings, e pasmem, o reservatório Billings manda água para o sistema Guarapiranga, né? Que aí nós temos o reservatório do Guarapiranga, que é um pouco menor, tem, sei lá, 1/3 do que tem o reservatório Billings, e parte das pessoas recebem água do sistema Guarapiranga. Então, são todos esses sistemas, tá? Que precisam receber a água, precisam estar cheios os reservatórios para que nós possamos abrir nossa torneira e tomar nossa aguinha. Tá Certo? ótimo, professora. A senhora acabou de falar, professora, sobre a questão da Billings, ela abastecer algumas cidades do ABC e parte de São Paulo, mas muitas vezes a gente sabe que a beirada, ali, as áreas de mananciais da Billings estão sofrendo com ocupações no passado por ocupações de alto nível, ou mansões luxuosas
que ali era uma região muito explorada pelo mercado imobiliário, né? E recentemente tem sido alvo de uma organização criminosa muito famosa aqui em São Paulo, que tem loteado, então, essas áreas de mananciais e o absurdo do absurdo, tem vendido esses lotes, esses terrenos para a comunidade carente. A ação dessas quadrilhas tem sido, assim, destrutiva. Eu tenho recebido diversas reclamações, diversos vídeos no Muda Moca, no nosso grupo de plantio, e, infelizmente, o poder público não tem atuado. A gente teve até o papel de um vereador que fez um dossiê, entregou esse dossiê, então, ao Ministério Público, mas, infelizmente, continua, então, essa devastação. A senhora pode falar um pouco sobre isso, professora? Claro, olha só, o reservatório Billings, como eu falei, é um reservatório muito grande, tem vários compartimentos, tem compartimentos extremamente preservados que estão aqui na região do ABC, e isso é importante que a gente conheça, né? Pelo menos uns 5 compartimentos dos 8 estão muito preservados aqui na região do ABC. E, infelizmente, nós temos uns 3 compartimentos que estão entre Diadema e São Paulo, que são compartimentos muito comprometidos, por vários motivos, tá? O motivo é esse que você falou, Danilo, que é a, 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 o loteamento dessas áreas, que são áreas de mananciais. Gente, entendam que mananciais são áreas produtoras de água. Como eu falei para vocês, esses reservatórios que nós temos aqui em São Paulo dependem não só da chuva, tá? Dependem de ter áreas florestadas. Por quê, gente? Porque é a floresta que traz água para as nascentes e para o manancial, tá? Quando você começa a desmatar esse manancial, você já diminui a produção de água. E quando você faz um desmatamento para loteamento, você tem 3 coisas aí que são muito ruins. Primeira coisa é você retirar a vegetação que te dá a capacidade de produção de água. Segunda coisa é você desrespeitar uma legislação, porque o reservatório Billings tem uma lei específica, tá? E você desrespeita essa legislação, ou seja, você deveria ser punido por conta disso, né? E você, além de desrespeitar, você vai vender para pessoas que não têm conhecimento de todo esse arcabouço legal. E terceira coisa é que quando se institui os loteamentos, essas casas não têm esgotamento sanitário. E esse esgoto vai direto para o reservatório. Tá? Recentemente eu fiz um estudo, porque eu sou pesquisadora, né? Então eu estudo a qualidade de água do reservatório e estudo também a saúde das pessoas que moram ali. E num dos braços ali próximo de São Paulo, nós fizemos um estudo com 800 pessoas, tá? E mais ou menos 200 crianças. Todas as crianças tinham pelo menos 3 tipos de parasitas intestinais diferentes. Reflexo do quê? Da falta do saneamento, porque como é uma área de manancial, você tem uma legislação ali, teoricamente a pessoa não poderia estar ali, né? Então não tem um abastecimento de água, não tem o esgotamento sanitário, e isso reflete diretamente na saúde dessa pessoa. E eu não sei se você sabe, né? A criança com verminose, ela reduz a capacidade de aprendizado que ela tem. Isso é uma coisa extremamente prejudicial. Então você tem essa situação, né? E não são só os loteamentos que a gente vê, os clandestinos, etc. Porque nós temos, por exemplo, uma área, né? Para quem é de São Paulo, conhece o Jardim Apurá, o Parque dos Búfalos. Nós tínhamos lá uma área de parque muito grande e, infelizmente, foi aprovada a construção, pasmem, de 160 torres de prédios, tá? Para vir morar aproximadamente de 15 a 20 mil pessoas na beira do reservatório com aprovação, com dinheiro
público, né? E agora essas pessoas, o esgoto dessas pessoas, o que eles construíram lá de estação de tratamento não dá conta, e assim me chamam, Danilo, pelo menos, sei lá, umas 3, 4 vezes por mês, para eu ir lá fazer a medição e ver que é esgoto, a céu aberto, que está sendo jogado direto lá no reservatório. A gente já teve, por exemplo, o Rodoanel, que fez um estrago danado, porque passou, tem pelo menos 1,5 km em cima do reservatório. Né? Nós temos dutos da Petrobras e da Comgás no fundo do reservatório também prejudicando. Então, quando nós falamos da sociedade civil, que é essa pessoa que precisa morar, né? As pessoas precisam morar. Então, quando a gente fala da sociedade civil, a gente sempre põe a culpa. Não, é o loteamento clandestino. Isso é bandidagem mesmo, não deveria existir. Mas nós também temos empreendimentos que prejudicam e muito essa questão do nosso reservatório. Você me deixa falando, eu sou professora, né? Eu vou falar. Não, tá ótimo, professora, tá perfeito. Inclusive, professora, eu planto árvores, né? Eu sou fundador do grupo Muda Moca, que hoje já se espalhou por toda a cidade. Inclusive, nós temos o Muda São Caetano, aí na cidade da senhora. E aí, esse trabalho de plantio de árvores, ele é muito importante para a questão da água. Eu tive a oportunidade de acompanhar o reflorestamento de uma região ali no Rio de Janeiro, próximo a Visconde de Mauá. Era uma região de pasto, você quase não tinha água. Nós plantamos, ali foram milhares de árvores plantadas em tubetes. 20 anos depois, são 3 rios e 32 nascentes numa região que era totalmente árida. Era um pasto e aquilo se transformou, porque as árvores puxam a água do lençol freático e trazem para o meio ambiente em forma de umidade. E isso faz com que tenha, então, essas nascentes. E é muito importante. O que fizeram no Parque dos Búfalos foi um absurdo. Fizeram totalmente o contrário. Tiraram essa área de mananciais, essa área que tinha, então, um parque, tinha floresta, tinha árvores, e transformaram, então, num grande conjunto habitacional com dezenas e centenas de prédios em São Paulo desocupados, prédios até públicos que serviriam de habitações e moradias populares que poderiam ser aproveitados. Mas muitas vezes o interesse do gestor assim, eu vou falar aqui que a gente não tem papo na língua, mas muitas vezes ajudar alguma empreiteira que financiou a campanha, então tem que construir mais coisa e não reaproveitar aquilo que já tem. Infelizmente, é isso que ocorre. Mas eu também vou me segurar por aqui, senão eu começo a falar e não paro mais, professora. A gente tem uma questão muito problemática, que é o bombeamento de águas do Tamanduateí para a represa Billings. Eu gostaria que a senhora explicasse por que dessa questão. A gente pega esgoto, leva para Billings para depois tratar, para depois beber esse esgoto. Como funciona isso, professora? Bom, como eu falei para vocês, né, tudo é uma bacia hidrográfica, tá? Então, nós temos aqui na região do ABC um rio, que é o rio Tamanduateí. Ele nasce lindo na Gruta de Santa Luzia, que eu estudo esse rio já há uns 15 anos, né? Então, ele nasce lindo na Gruta de Santa Luzia, vem passando pelos municípios, recebendo todo o esgoto desses municípios. Esse rio Tamanduateí, ele deságua no Rio Tietê, tá? O Rio Tietê vai caminhando, né? E nós temos também o quê? Nós temos também o Rio Pinheiros, que as nascentes do Rio Pinheiros, por exemplo, elas são aqui na região do ABC. Eu não sei se as pessoas sabem, mas as nascentes do Rio Pinheiros, que era o Rio Jurubatuba, as nascentes estão aqui na área de Paranapiacaba, aqui na região do ABC. Aí essas nascentes formavam o rio Jurubatuba, que ia bem no meio do reservatório Billings, juntava com o rio Guarapiranga, né? E formava o rio Pinheiros, onde hoje é aquela barragem que nós temos, né? Da Billings para o rio Pinheiros. E o rio Pinheiros ia embora e levava essa água para o rio Tietê, tá? Então, o que acontece, gente? Quando foi construído o reservatório Billings,
para que o reservatório, isso na década de 20, né? Para que o reservatório se mantivesse sempre cheio, na época das cheias, a gente mandava água do rio Tamanduateí, que era água limpa, para o rio Tietê, que era água limpa. Do rio Tietê foi feita aquela usina de traição, né? No Cebolão ali, quem conhece, que é justamente quando o rio Pinheiros ele faz uma reversão. Ou seja, foi feita uma construção para que as águas nossas aqui do ABC e a água do Tietê entrasse no Rio Pinheiros e do Pinheiros fosse para o interior da Billings, para poder manter o reservatório sempre cheio. Por quê? O reservatório Billings foi criado para a geração de energia na usina Henry Borden. Né? Então era isso, a gente tinha que manter o reservatório cheio. Foi uma obra de engenharia fantástica na década de 20, 30, e os rios eram todos limpos. Só que com o passar do tempo, nós tivemos a condição que todo mundo sabe, eu não preciso ficar aqui falando a condição que nós temos do rio Tietê, do Pinheiros, do Tamanduateí. Só que ainda se faz esse bombeamento para dentro do reservatório Billings, do Tamanduateí, Tietê, Tietê, Pinheiros, Pinheiros dentro da Billings, tá? E foi uma briga muito grande na década de 90 para que esse bombeamento não fosse mais feito, inclusive com paralisação e etc. E o que a sociedade civil conseguiu foi assim, que não bombeasse direto a água para dentro do reservatório e que essa água só fosse bombeada em períodos de cheias em São Paulo. Então, hoje, essa reversão do Rio Pinheiros para dentro do reservatório Billings acontece em épocas de enchente, tá? Mas, gente, é aquela água extremamente poluída, né? Extremamente contaminada com micro-organismos que são causadores de doenças, certo? Que vem para dentro do nosso reservatório. O que deveria ser feito ali? Uma estação de tratamento de esgoto, se você vai reverter aquela água que é um esgoto, trata essa água antes de entrar no reservatório, né? E existem, assim, pelo menos 2 projetos que eu conheço são projetos factíveis, né? Ou seja, dá para ser feitos com obra de engenharia e tal, para tratar a água do Rio Pinheiros antes dela entrar no reservatório. Porque senão, gente, nós estamos recebendo esgoto da região da ABC, esgoto da região da Zona Leste de São Paulo, da região do centro de São Paulo, tudo dentro do reservatório Billings. E aí acontece o quê? Essa água é a mesma água que vai, em algum momento, chegar lá na Guarapiranga, em algum momento chegar para os pontos de captação de água. Né? Então é isso. Eu carinhosamente chamo isso de bostanel, né, minha gente? Tem rodanel. Perfeito, perfeito, professora. Não teria termo melhor para utilizar, não teria outro termo. Infelizmente é isso que a gente vê, né? Ai, que tristeza. Mas eu fico pensando, Danilo, qual é a dificuldade, né? Gente, eu sou bióloga, não sou engenheira, não sou nada, né? Eu conheço de ecossistemas, eu sei como os ecossistemas se conversam, etc. Mas eu não entendo qual a dificuldade do gestor público de entender isso e fazer com que essas coisas não aconteçam. Poxa, se estão loteando clandestinamente, se há um grupo extremamente perigoso, etc., por que que as pessoas não têm lá um poder de fiscalização? Não tem lá um poder de ir e ocasionar as prisões, etc. Gente, eu não sei, é sério. Bom, acho que eu nunca vou entender, né? Acontecem coisas assim. No Brasil ocorrem coisas que a gente duvida, né? O próprio chefe do executivo tenta desmontar os órgãos fiscalizadores do meio ambiente. A gente teve recentemente agora o governo cortando verbas do IBAMA, do ICMBio. Eu recebi inúmeras mensagens de pessoas desesperadas, de servidores dessas instituições. A Fundação Florestal está na berlinda
O Isso, o Instituto Geológico, perigamos também o Zoológico de São Paulo, que é um outro instituto, o Jardim Botânico de São Paulo. Nós estamos falando, gente, de fundações e institutos que são centenários. Sabe o que significa isso? São muitos pesquisadores que deram sua vida para estudos, gente. O Instituto Geológico, o Instituto de Pesca, são institutos que produziram um conhecimento extremamente importante para nós aqui no Brasil, né? Quando no início nós tivemos o ministro do Meio Ambiente já fazendo com que o Conselho Nacional de Meio Ambiente já não tivesse mais a cadeira da sociedade civil, como é que você pode tirar a sociedade civil de um conselho? Não pode fazer isso, gente. Né? Aí tem um amigo meu que fala, né? Poder pode, não deve, né? Porque as pessoas fazem, né? Então eu falo assim, gente, como é que pode as pessoas fazerem esse desmonte? E o que me deixa mais triste, Danilo, é que uh, não existe um olhar para isso. Né? Somos nós que estamos aqui, enquanto pesquisadores, a gente sabe todo o desmonte das universidades federais, universidades estaduais, nós estamos correndo assim sérios riscos. Nós, pesquisadores, fomos rechaçados, né? Riam da gente, falavam que nossa pesquisa não é séria, tá? O INPE, o INPE, gente, que é um órgão extremamente importante de pesquisas espaciais, desmontado também. Existe lá todo ferramentas para você poder monitorar as queimadas na Amazônia, e nós corremos um risco desse desmonte do INPE. Eu trabalho agora com uma frente de apoio aos povos indígenas. Nós, gente, isso, Danilo, daria um outro dia para a gente conversar só sobre o risco que os nossos povos indígenas estão correndo nesse momento, tá? É um risco, gente, de genocídio, né? É uma coisa muito séria. Então, nós temos que ficar muito atentos enquanto sociedade civil e exigir que nós tenhamos o nosso espaço nessas instâncias de discussão. Por isso que eu falo, olha o seu Conselho Municipal de Meio Ambiente, olha o seu Conselho Municipal de Saúde, olha o seu Conselho Municipal de Cultura. Por quê? Porque é lá a nossa cadeira e que a gente vai conseguir brigar, né? Para que não haja esse desmonte. Infelizmente, eu tenho muita preocupação com tudo que está acontecendo. Estou falando só da questão ambiental, hein, gente, que é onde eu posso falar com propriedade, né? Imagine as outras que também devem estar numa situação bem complicada. tá ótimo, professor. Esse desmonte é muito evidente. A primeira live que eu fiz foi sobre o panorama da Covid-19 nos Estados Unidos, e eu conversei com um colega que é pesquisador ali nos Estados Unidos. Ele atua na universidade ali no Novo México, e ele contou uma situação caricata. Eles tiveram um prêmio de melhor pesquisador, ele era doutorando, e aí só brasileiros ganharam esse prêmio. Aí o reitor da universidade falou, nossa, mas por que tantos brasileiros ganharam o prêmio aqui? Porque todos os pesquisadores brasileiros que têm oportunidade vão para fora do país. A gente tem perdido cérebros, a gente tem perdido mão de obra extremamente qualificada por esse sucateamento das universidades. Isso é lamentável. A gente vê isso agora em tempos de pandemia. A gente não tem insumos para pesquisa sobre a Covid-19. É terrível, terrível, terrível. Mas esse desmonte, para falar sobre a questão indígena. Esse desmonte, vamos marcar, porque assim, inclusive hoje, né, daqui a pouco eu tenho uma reunião que eu faço parte do grupo da saúde da FAPIB, que é a Frente de Apoio aos Povos Indígenas Brasileiros, e nós estamos fazendo um censo, né, na realidade um levantamento dos resultados da testagem, né, dos indígenas e tal. E
tá bem complicado a situação que a gente vê nas aldeias. Vamos fazer um dia só para a gente falar desses nossos povos indígenas que são assim maravilhosos. É um ensinamento. Cada dia que eu converso com um indígena é um ensinamento. Eles são bibliotecas, gente. Eles se chamam, né? Os antigos, os tiramões, né? Que são os mais antigos da aldeia. Os novos falam assim: são nossas bibliotecas ambulantes. Olha que o respeito que eles têm pelo idoso é uma coisa maravilhosa, né? Tá Mas vamos ótimo, falar se puder, sobre isso um dia. puder convidar alguém para participar conosco, para a gente não fazer uma live só com os Sim! juruás, aí para não ser o nosso lugar de fala, né? Então Não, seria não, vamos interessantíssimo. pegar. Tem uns meninos ótimos, e eu falo para você assim, não é comigo não, é com os meninos lá. Tem uns meninos ótimos que eles falam muito bem e falam muito da questão indígena. E a gente está buscando mesmo espaços para que nós possamos divulgar o trabalho, tá? Olha eu aqui já fazendo propaganda, né? Não, tá ótimo. Você que chegou agora na live do Danilo Bifone, curta essa live interessantíssima com a professora Marta Ângela Marcondes. Compartilhe essa live na sua página pessoal para que seus amigos também tenham a oportunidade de acompanhar. Deixe o seu like. E se você perdeu, não tem problema. Basta acessar o canal Danilo Bifone no YouTube e ativar o sininho. Você vai ver todas as lives que estão ali armazenadas. É um prazer imenso hoje conversar com a professora Marta. E eu vou aproveitar, professora, para falar uma questão que me deixa muito com a pulga atrás da orelha. Eu vejo uma questão, eu li uma reportagem recente, que nós temos uma quantidade significativa de antibióticos e também anticoncepcionais na água que a gente bebe. Eu até achei que fosse piada isso, mas aí associaram a água de Campinas, que tem aquela fama de ser uma cidade voltada para homossexuais e tudo mais, mas encontraram uma quantidade significativa de anticoncepcionais nas águas que abastecem a cidade. Como a senhora me explica uma coisa dessa, professora? Danilo, isso é assim simples de explicar, é muito preocupante, mas é simples de explicar, tá? Se você imaginar que a região metropolitana de São Paulo tem 20 milhões de habitantes, tá? E que 50% sejam mulheres, né? E que desses 50%, 40% estejam em idade reprodutiva e tomam anticoncepcional. Então, nós temos aí um total de mulheres que tomam anticoncepcional. Parte do anticoncepcional fica retido no organismo para cumprir com o seu papel, né? De ser um contraceptivo, parte sai através da urina, tá? Sai através da urina e nós sabemos que, infelizmente, nós temos aí um município pelo outro, a região metropolitana de São Paulo trata 60% do seu esgoto, 40% vai direto para os rios, esses que eu já falei para vocês, tá? Como a gente tem a interligação, né, desses sistemas hídricos, o que acontece? Essa água, né, que recebeu aquela urina daquela mulher com anticoncepcional, essa água acaba chegando num sistema de abastecimento, tá? Aí você vai falar, Marta, mas tem a estação de tratamento de água antes de mandar para as casas, não tem? Só que isso, o anticoncepcional, é o que nós chamamos de micropoluente, tá? E que as estações que nós temos, a tecnologia das estações de tratamento de água que nós temos hoje, elas não retiram esses micropoluentes, tá? E aí eu vou colocar uma cereja no bolo, né? São antibióticos, como você falou, os anticoncepcionais e também os agrotóxicos, tá, gente? Então, não é só antibiótico e anticoncepcional, nós temos agrotóxicos também. E tudo isso que não é retirado no tratamento de água chega até a sua torneira, tá?
e essa água é a água que você bebe. Então, eu até brinco, né? Quando eu começo a minha aula, eu dou uma disciplina de saúde e meio ambiente. Aí, quando eu começo a falar de água, eu falo assim, meninos, eu sinto lhes informar, mas você, né, já tem uma taxa de hormônio feminino maior do que a do seu pai, do seu avô, entendeu? Então, não adianta, você pode falar o que for, mas você já está bebendo anticoncepcional. Como é já está bebendo água com hormônio, né? Como é que a gente descobriu muito isso? Lá no Baixo Tietê, já chegando no Pontal do Paranapanema, o pessoal que criava peixe em tanque-rede dentro do rio começou a perceber um aumento de fêmeas na criação de peixes. Aí falava, o que é isso, né? Como é que essas. Porque o peixe tem muito isso de feminização por conta de hormônios. E quando foram começar a fazer os testes, verificou-se que lá no Pontal do Paranapanema, toda essa água aqui do Tietê chegava até lá, chegava até a criação dos peixes e estava transformando peixes machos em peixes fêmeas, tá? Isso foi o primeiro alerta, um grande alerta para as pessoas começarem a estudar. A Universidade Federal do ABC faz um estudo bem bacana com esses micropoluentes. E isso, né, estou falando de hormônio, mas nós temos os antibióticos. Qual é o problema do antibiótico na água? Gente, eu vou dar só um resuminho aqui, mas assim, essa água recebe o esgoto, né, do Tamanduateí, Pinheiros, aquela coisa toda. Esse esgoto está cheio de bactérias, gente, lotado de bactéria, tá? E são bactérias que são nocivas à nossa saúde, certo? Então, num episódio de enchente, encheu a casa das pessoas, aquela coiseira toda, o que, que vai acontecer? A pessoa adoece, vai no hospital, é a bactéria X, te dou antibiótico. Só que, Danilo, veja bem, o estudo que a gente faz provou que essas bactérias que são selvagens, que estão aí no rio, elas já são resistentes a pelo menos uns 3 ou 4 grupos de antibióticos diferentes. O que significa isso? Se adoeceu, vamos supor que você pegue uma salmonela, tá? Que tem no rio. Por conta da enchente, seu carro parou lá, você se contaminou, né? Chegou no hospital, o médico assim, não, ele tá com salmonela. Salmonela é antibiótico X. Só que essa salmonela está resistente e aquele antibiótico não funciona mais. Entendeu como é o processo? Tá? Então nós temos uma preocupação muito grande com relação a isso. Mas por que que isso acontece? Porque a gente não tem uma eficiência no saneamento, os planos municipais de saneamento não saíram do papel, a gente tem que exigir que esses planos saiam do papel e que nós tenhamos um aumento na quantidade de esgoto que é tratado e na qualidade deste tratamento. E também não adianta você pegar uma cidade que está a 50 quilômetros e mandar o esgoto para a estação de tratamento que está lá longe. A gente tem que pensar em módulos menores de tratamento de esgoto dentro das cidades, gente, né? Nós temos um município aqui no ABC, que é Mauá, que deu um baile, assim, que eles construíram uma estação de tratamento de esgoto para o município. É isso que tem que ser feito, né? A gente tem que pensar nessas coisas menores para não ficar gastando energia, dinheiro, essa coisa toda, para tratar o esgoto, tá? Tá ótimo, professora. Professora, uma coisa que me deixa muito apreensivo é o seguinte: durante toda a história da Sabesp aqui em São Paulo, você tem a rede de distribuição e ela tem vazamentos. De uns anos para cá, eles diminuem a pressão à noite para que, então, evitem a perda de água por conta desses vazamentos. E aí o que acontece? Em casas como a minha, eu não tenho água à noite. A água não chega no meu imóvel. Mas você tem essa rede de abastecimento correndo paralelamente ao esgoto. E o esgoto tem muito mais vazamento, porque é um sistema de manilhas, um sistema com manilhas de barro, antiquado, e, eventualmente, essa água de vazamentos do esgoto, se a água do cano sai quando o cano tem pressão, quando você diminui a pressão, essa água de esgoto não entra para o cano, professora? Literalmente entra pelo cano, né? Porque é uma questão de pressão.
né? Se você está com os dois sistemas caminhando juntos, diminui a pressão na água, o esgoto que está com pressão maior, e se ele tem vazamento, com certeza ele vai chegar até a canalização de abastecimento de água, tá? Então, isso é muito preocupante, por isso que a gente fala o cuidado, né? Eu sempre falo, dai a César o que é de César, sempre, né? Os sistemas de tratamento de água da Sabesp são sistemas eficientes, mas são antigos, né? Eles precisam ser modernizados, tá? Então, nós temos, se você, por exemplo, vazamentos são coisas que não deveriam existir, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, tem as conexões clandestinas, né? Que a gente já viu até condomínio aqui na nossa região, condomínios de alto luxo que fizeram conexões clandestinas em sistema de abastecimento da Sabesp. Então, óbvio, né? A gente tem toda uma problemática, mas nós temos que ficar atentos a esse processo e ver o que está acontecendo. Poxa, então, a água que você recebe na sua casa, ela, teoricamente, ela deveria ter toda uma informação sobre ela, tá? Então, gente, se você pegar na vigilância sanitária do município de São Paulo, tem um linkzinho lá que é o Vigiágua, tá? Que é a vigilância sanitária que vai te dar informações de como é que está a qualidade da água. Por quê? Desculpa, meus cachorros aqui fazendo uma cantoria. O que acontece? A Sabesp trata a água na estação de tratamento. Aí essa água vem por canalizações até chegar numa caixa d'água do seu município ou do seu bairro. Quando chegou lá na caixa d'água, o município tem obrigação de fazer a medição da qualidade de água, tá? Então, esse Vigia Água lá da Vigilância Sanitária do município, gente, isso é para todos os municípios, tá? São Paulo, Santo André, São Caetano, todo mundo, né? Eles têm que fazer a análise e você tem que ter acesso a essas informações, tá? Isso é muito importante que você tenha acesso a essas informações. Pelo menos você vai verificar qual é a qualidade de água que você está recebendo na sua casa. Existe uma outra ferramenta bem legal que é para você, se você digitar lá, né, a qualidade de água que chega na sua casa com agrotóxicos, foi feito um estudo muito bacana, tá? Um estudo independente sobre a quantidade de agrotóxicos que chegam na nossa torneira e você consegue separar isso por municípios, tal. Deem uma olhadinha também e cobrem aí de como é que está essa questão do tratamento, tá? Porque tudo isso está chegando em você. Né? Então, se a gente tem, eu falo, eu estudo qualidade de água, qualidade do ambiente e saúde das pessoas, né? Então, a gente vê muitas doenças que ocorrem justamente porque as pessoas estão se colocando frente a poluentes que não são retirados dessa água. E vou colocar mais uma cerejinha no bolo aí, que nós temos hoje microplásticos, tá? Esses microplásticos que são o quê? São, como o próprio nome está falando, né, fragmentos desses plásticos todos que são jogados por ali, por aí, né, pelo planeta, e que não passam, não ficam retidos num tratamento de água convencional. O que eu posso falar para vocês, gente? Cuida do seu resíduo, né? Porque é justamente esse resíduo que não tem destinação correta que vai para o rio e se transforma num microplástico, tá? Vai para o rio, do rio vai para um rio maior e do rio maior vai para o mar. A gente sabe qual é o trajeto, tá? Então, nós temos que cuidar muito bem dos nossos resíduos para que eles tenham a destinação correta. Incinerar não é o caminho. O caminho é você fazer o quê? Primeiro, repensar o que você vai comprar. Você precisa mesmo comprar tudo isso, né? Depois, você tem que fazer o quê, gente? Você tem que separar esse resíduo e destinar corretamente. E faz na sua casa aí uma composteirazinha para você jogar
os restos orgânicos para que eles sejam, então, decompostos pelas minhas amigas bactérias, pelas minhocas, por todo mundo, né? A gente tem que pensar também nessa parte de sustentabilidade. Assim como você fala, né, das florestas que vocês estão plantando, que eu falo floresta é produtora de água, né? A gente precisa das florestas para a produção de água. Cada vez que você planta uma árvore, você está plantando uma nascente na realidade, gente. É a nascente que você está plantando ali. Então, você vê pequenas aplicações que você ajuda muito a questão ambiental. Tá ótimo, professora. Olha, com essa frase excepcional de plantar nascentes, a gente vai chegando ao final do nosso programa e tem algumas perguntinhas que o pessoal colocou aqui no ar. E infelizmente, porque esse assunto estava pano para manga para umas 2 horas de conversa aqui. É que nosso horário é um pouquinho curto. Mas vamos lá. A primeira pergunta é o Lucas de Sá. Ele pergunta, Marta, como você enxerga o novo marco legal do saneamento básico aprovado pelo Senado em junho desse ano? Especialistas apontam que essa medida abre espaço para privatização do setor, precarizando o serviço e aumentando a conta de água. Você concorda? Lucas, você tocou num. Eu estava com isso para falar do novo marco legal do saneamento. Isso é uma coisa muito importante que você falou. Eu estou extremamente preocupada, porque privatizar a água significa você diminuir o seu acesso a essa água, tá? Porque uma companhia de saneamento, ela vai gastar muito em municípios que dão retorno financeiro para ela, e gasta pouco ou deixar de lado, devolver para o Estado o município que não dá retorno para ela. Então, e não dá, né? Quando você privatiza, até fizeram um exemplo ridículo, né? Olha, eu estou numa companhia telefônica, né, numa telefonia X e mudo para Y, então, se eu não gostar daquele saneamento. Gente, saneamento não dá para você fazer isso, não dá para você pegar o tubo de água que chega na sua casa e escolher o tubo do lado, não acontece isso. Então, nós temos que ficar muito atentos, porque quando privatizar, se privatizar, mas a gente vai ficar de olho, porque nós estamos numa briga muito forte aí para que não haja privatização. Países que privatizaram seu sistema de saneamento voltaram e não estão mais nesse processo de privatização, porque isso, água dá dinheiro, né? E quem mantém a água são os municípios que têm suas áreas de mananciais, têm suas florestas. Esses municípios deveriam ser ressarcidos com a água que eles produzem e não pagar, tá? Vejam, gente, o artigo 200 da Constituição do Estado de São Paulo, que lá está escrito do preservador recebedor. Então, é isso que a gente tem que bater no pé. Eu discordo totalmente com o que aconteceu com o novo marco regulatório, e saneamento e água não devem ser privatizados no nosso país, tá? Então, Lucas, a sua preocupação é a minha também. Respondi? Tá ótimo, professor. Infelizmente, mais uma vez, a gente vê os políticos negando a ciência e negando, então, a opinião de pesquisadores com uma bagagem tão grande quanto da senhora, professora. É lamentável isso. É sempre interesses escusos por trás, né? E a próxima pergunta vem do Vinícius Xavier. O Vinícius, ele complementa a pergunta do Lucas. Ele pergunta quais são as possibilidades que podem ser vislumbradas no horizonte de mudança ou amortização dessa situação, se é que elas existem. Vinícius, eu vou responder para você muito claramente assim. Olha só, nós temos instâncias de discussão sobre recursos hídricos. No caso de São Paulo, da região metropolitana e de São Paulo toda, nós temos o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Esse comitê é tripartite. A sociedade civil tem cadeira nesse comitê. Então, participe das discussões. Tá? E no Comitê do Alto Tietê tem os subcomitês, então vê qual é a sua área, né? E participe dessas discussões. Por quê? Sério, gente, eu tenho quase 60 anos de idade e eu nunca vi nada nesse país que a gente conseguisse se não fosse com muita luta da sociedade civil.
Tá? Então, Vinícius, eu vou te falar uma coisa, nós estamos aí nessa briga juntos, mas só que quem está, né, ali levantando as bandeiras precisa de apoio. Então, nós temos como reverter isso, sim, se nós mostrarmos que a sociedade civil hoje não é uma sociedade civil que ignora legislação, por exemplo, que ignora conhecimento técnico, né? O povo até pode achar que a gente está ignorando, mas nós não estamos, não. Nós somos uma sociedade diferente e nós temos que manter essa diferença através das nossas ações e das nossas cobranças. Por quê? Quem está no poder público é nosso funcionário, porque são nossos impostos que pagam o salário desse ser humano. E esse ser humano tem que fazer coisas para o povo, pelo povo e junto com o povo, gente, né? Então, como é que a gente suporta um cara do poder público passar por cima de coisas como essa e querer que a gente pague mais ainda? Não, gente. Nós temos que abrir os olhos e ocupar os nossos espaços, tá? Isso demanda tempo, paciência, conhecimento, estudo. Nós temos que fazer isso, tá? Para que nós não sejamos atropelados por esse povo. Tá ótimo, professor. Eu vou pedir uma licença para tecer um elogio para a senhora. Quanto à idade. Eu falei, nossa, tão novinha e tantos títulos. Eu achei, para mim, a senhora tinha uns 25, 30 anos. Tá de parabéns. Mas vamos lá. Que ganhei meu dia hoje. Próxima pergunta de um aluno seu que manda um abraço, Fábio Luiz Rossini. Fábio pergunta, boa tarde, professora Marta. Se as ocupações e desmatamentos de mananciais na região metropolitana persistirem, em quanto tempo teremos um colapso hídrico? Fabinho foi meu orientado de TCC, menino querido demais, querido. Fabinho, olha, a gente, assim, sendo muito otimista, né? Talvez uns 10 anos, né? Isso não é nada. Quando você fala em colapso hídrico, isso não é nada, tá? Por isso que ações como a que vocês fazem na questão de reflorestamento, ações de abrir um canal de debate para que as pessoas conheçam, é extremamente essencial. E nós temos que fazer com que as leis sejam cumpridas, tá? Eu volto a falar. Vamos estudar, gente. Vamos ver nossos direitos e deveres. Vou até parafrasear um grande amigo meu, que é o Virgílio, que é advogado, ambientalista. Ele é um cara legal para você trazer aqui também, viu, Danilo? Ele fala que existe povo e cidadão. Povo é aquele me dá, eu quero. Cidadão é aquele que conhece os seus deveres e os seus direitos. Então, a gente tem que deixar de ser povo e nós temos que começar a ser cidadãos efetivos, tá? Que conhecemos nossos direitos e nossos deveres. Então, se a gente deixar isso acontecer, sendo muito otimista, aí uns 10 anos a gente inicia um colapso hídrico muito grande, tá? Tá ótimo, professora. Para encerrar, pergunta da Noemi, complementando a pergunta do Fábio. Existem projetos ou trabalhos comunitários para educar e evitar essa catástrofe ambiental? Sim, Noemi, olha, se intere no projeto Rios e Ruas, daí de São Paulo, se vocês são de São Paulo, Luiz tá? de Campos Júnior, meu grande amigo. Lindo, maravilhoso. Se interem também no projeto Observando os Rios, da Fundação SOS Mata Atlântica, que são nossos parceiraços, assim, né? Que são projetos do quê? São projetos de educação ambiental, são projetos que nem a Fundação SOS Mata Atlântica tem grupos de monitoramento em todos, pelo menos uns 300 rios no Brasil como um todo, e na região metropolitana de São Paulo tem pelo menos uns 50 rios que são monitorados e que traz essa discussão. Então, Noemi, assim, nós precisamos trazer essa discussão para a discussão formal, sabe? Amanhã é domingo, você vai estar lá com a sua família, né? Não a grande família, mas uma família menor. Traz essa discussão. Poxa, você sabe de onde vem a água que você bebe, né? E para onde vai essa água? A gente tem uma dinâmica, Danilo, que é a dinâmica da torneirinha, né? Eu ponho uma torneirinha no meio da folha e falo assim: vamos lá, moçada, de onde vem essa água e para onde vai, né? Vocês sabem isso?
de onde vem sua água e para onde ela vai, o seu esgoto? Faça essa primeira reflexão para saber se realmente você está inteirado em tudo que está acontecendo. Então, Noemi, tem projetos muito bacanas, sim, aí em São Paulo, que dá para você seguir, dá para você conhecer, que são justamente projetos que discutem essa situação toda, tá? E tem o nosso projeto IPH também, aqui do ABC, né? Curtam a nossa página, hein, gente? Projeto IPH no Instagram e no Facebook. Pode deixar aí, a gente vai colocar, professora, aí nos comentários a descrição. Como chama o projeto? Projeto IPH, Índice de Poluentes Hídricos, tá? Tá ótimo. O Nós Lucas vai temos se encarregar de colocar o link Instagram, aí pra nós gente. temos. Ai, perfeito. Curte a gente lá, a gente sempre está mandando as notícias do que está acontecendo, em que lugar do planeta que a gente está, né? Porque eu caminho muito por aí, a gente está seguindo o Rio Doce depois da ruptura da barragem da Samarco, eu estou fazendo um estudo no Rio Paraupeba depois da ruptura da barragem da Vale, e às vezes eu estou lá nesses rios longe aí, a gente sempre deixa as informações nas nossas redes lá, tá? Então curtam. No Instagram, eu não sei se vocês sabem, mas tem um local onde a gente guarda nossos relatórios todos que você pode acessar, tá? No bio do Instagram, e você pode acessar relatório, pode pedir informações também, tem tudo lá, tá bom? Tá ótimo, professora, com essa finalização sensacional. Eu agradeço a presença de todos que acompanharam a nossa live. Chegou agora no finalzinho? Não tem problema. Deixe o seu like, deixe sua pergunta, que posteriormente a professora pode vir a responder aí no Facebook. Você perdeu, não assistiu nada? Também não tem problema. Basta acessar o canal Danilo Bifone no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho. É uma live sensacional, imperdível, esse bate-papo com a professora Marta. Professora Marta, meu muito obrigado novamente. Agradeço demais a contribuição que a senhora pôde trazer com esse assunto tão importante para a nossa cidade. E você em casa, se puder, fique em casa. Se tiver que sair, não se esqueça da máscara. Muito obrigado e um bom final de semana a todos. Eu que agradeço, muito obrigada, Danilo, pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.